Glória a Deus. O que houve que não controlou o tempo? Eu começo a falar, é 8h05. O que houve? Salmo 133. Glória a Jesus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Os irmãos viram que a palavra Monte Sião está no plural aqui, porque é uma cadeia de montes, vários montes, dentre eles o Monte Moriá, aonde Abraão foi oferecer seu filho Isaque. Amado Deus, te agradeço por esta noite, depois de um dia de vitórias, de bênção que o Senhor nos concede. Somos gratos a Ti, Jesus, por todas as bênçãos, pelo dia de paz e de bênçãos que o Senhor nos deu. Eu sou grato ao Senhor. Apraz em falar conosco, nos instruir, ó meu Deus, dentro da Tua santa palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Assentai mais agudo no som, um pouquinho menos de grave, um pouquinho mais de retorno. Vamos ver se vai ficar. E se possível for, meu filho, ponha desse jeito o microfone do púlpito e só depois do arrebatamento da igreja para mexer. Ok? Vamos então, meus irmãos. Página 37. Ela recebe as pessoas do jeito que estiverem, sem murmuração, crítica ou discriminação. Aqui está outra qualidade da igreja dos meus sonhos: receber as pessoas e ter um lugar especial para elas. Primeiro no coração e depois no templo, sem interessar se esta pessoa está com a vida organizada. Até porque, se estivesse, não teria necessidade de estar buscando um lugar de refrigério e conserto de vida. Aqui está, meus irmãos, mais uma qualidade fundamental desta igreja, que nós estamos buscando para nós. Este é o nosso projeto, este é o nosso mapa. É neste ponto que nós estamos almejando chegar. Uma igreja acolhedora, sem se preocupar com a situação ou como a pessoa está. Nós temos de entender sempre que a igreja é uma oficina de conserto. E, portanto, as pessoas que aqui chegam, incluindo nós, estamos em processo de conserto. O tópico número 2, eu peço, amada igreja, para ler comigo. Estatísticas comprovam um lado preocupante no meio cristão. Das pessoas que buscam as igrejas, poucas permanecem. É claro que está incluído também aqueles que não se convertem de fato. Porém, uma boa parte não permanece porque, ao começarem a conhecer melhor o lado interno de uma igreja cristã, percebe algumas coisas que são mortais. Veja, então agora nós passaremos a ver coisas que acontecem, e é com tristeza que falamos isto, em quase toda a igreja, mas que nós aqui no Campo AD Águas Claras estamos lutando para não haver entre nós. Número 1, os homens, leiam comigo. Desunião entre os irmãos, crentes guerreando contra os próprios irmãos de fé. A igreja é um dos poucos exércitos em que os próprios companheiros
alvejam uns aos outros e se matam. É a ideia de canibalismo. Comem uns aos outros. Como diz o apóstolo Paulo, vejam se não se mordam. O apóstolo São Paulo escrevendo à igreja que estava com tanta desunião que ele chegou a falar esta frase. Vocês que estão brigando tanto, cuidado para não morder uns aos outros. Meus irmãos queridos, em nome de Jesus, eu olho a nossa igreja, hoje vejo um grupo de irmãos muito em paz uns com os outros. Mas nós ainda somos poucos, nós vamos crescer. Vai chegar muita gente, e enquanto mais gente chega, mais diferente é. Cada ser humano é diferente um do outro. E a nós cabe relacionar uns com os outros, respeitando as diferenças. Os meus irmãos não têm que ser igual eu, para mim os aceitar. Então, esse primeiro ponto da desunião entre os irmãos, uns guerreando contra os outros, não faz parte da igreja dos meus sonhos. E eu tenho certeza da igreja dos seus sonhos também. Porque nós aqui estamos todos num só pensamento. Nós somos uma igreja nova, pequena, simples, humilde, mas nós sabemos aonde queremos chegar. Eu e os irmãos temos uma visão longa. Então, essa é uma das coisas que eu peço aos irmãos, me ajude. Não vamos permitir que entre nós uns guerreiem contra os outros. Mais na frente, os irmãos vão entender uma coisa muito importante. Agora eu chamo a ajuda das irmãs para ler comigo o subtópico 2. Acepção de pessoas e discriminação. Concordo que as pessoas, isto acontece até sem perceber, mas existe. Nós que já estamos há tempos na igreja, às vezes acostumamos com isto. É aquele caso da boca acostumada com o cachimbo, e nem notar que está na torta. Porém, os novatos percebem isto de maneira acentuada. Como os que vêm do mundo, vêm porque lá é assim. Quem tem a boca maior, engole os menores. Eles pensam, se aqui na igreja é assim, então não há diferença entre lá e cá, e acabam voltando. Então, irmãos, acepção de pessoas e discriminação. O Senhor Jesus tratou disto. Quando ele diz, quando chega uma pessoa importante, vocês dão todas as honrarias. Mas quando chega uma pessoa humilde, vocês nem notam a pessoa. Olha, meus irmãos, passou essa porta para dentro, todos são do mesmo tamanho. As divisas, os diplomas, os patrimônios, a beleza física, a sabedoria humana, o conhecimento, aqui dentro, meus irmãos, é outro valor. Aqui dentro a tabela é outra. Aqui dentro, o que vale é diferente. O Senhor Jesus, certo dia, viu um homem importante diante do altar para dar sua oferta, que era alta, e ele se gabando, e ao lado uma pessoa pobre, viúva, com uma moedinha para dar. E quando ambos entregaram, ele pergunta, quem deu mais? Alguém respondeu no olho humano, claro que foi o moço, eu via o valor. Ele disse, pois foi a outra pessoa, porque ela deu tudo que tinha. Então, meus irmãos queridos, vamos combater isso entre nós. Eu estou dando essa série de lições para os irmãos,
porque o nosso campo daqui para frente, ele já começa a tomar outros patamares. Estamos abrindo o regional, crescendo, devagar, mas crescendo para a glória de Deus. Vamos dar passos mais longos, subir de patamar, e nós não podemos jamais cometer esses erros aqui. Estes erros aqui têm esvaziado igrejas, tirado a alegria de congregar. Então, a acepção de pessoas entre nós, jamais. Nós devemos ter na igreja o mesmo tratamento para com todos. Os nossos irmãos, o subtópico 3, nós estamos falando, irmãos, só para refrescar a mente, nós estamos falando de coisas que acontecem no lado interno de uma igreja cristã. Percebem algumas coisas que são mortais. A desunião, a decepção, e agora vamos os nossos homens, o 3. Falam mal uns dos outros por trás. Que lá no mundo existe isto, não é novidade. Mas dentro da igreja, o pecador que aceita Jesus não espera encontrar isto entre os irmãos de fé. Imagine um novo convertido, animado pela nova experiência que está tendo, aproxima-se de um grupo de irmãos veteranos da igreja, começa a ouvir o que eles falam e, para sua surpresa, estão falando mal e criticando irmãos da própria igreja ou de outras igrejas, ou ainda falando mal dos pastores. Este novo convertido entra em dúvida, desanima e volta. Irmãos em Cristo, ouça o que o vosso pastor vai falar, e eu peço aos irmãos que repitam comigo. As coisas boas sobre alguém, eu falo às pessoas. As coisas ruins ou negativas, eu falo para a pessoa. A gente nunca fala de defeitos de alguém para outros. Se você tiver que falar de defeito de alguém, fale para a pessoa. Irmão, o senhor não repare, eu estou notando uma coisa. Se o irmão não quiser aceitar, irmão, me perdoa, o assunto morre aqui. Mas eu não estou concordando com o irmão nisso e nisso. Eu acho que o irmão está agindo errado. Para a pessoa, não para os outros. Agora, para os outros, a gente fala as qualidades, as coisas positivas. Se você fizer assim, você nunca vai ter problema de relacionamento na sua vida. Nunca. Ninguém vai te pegar no pulo. Minhas irmãs, leiam comigo o subtópico 4. Apontam os erros dos outros. Se alguém na igreja tem direito de apontar erro nas pessoas, este alguém seria Jesus, que morreu na cruz, e ele não faz isto. Ele sempre relaciona com as pessoas, mirando no potencial delas, e nunca em seus defeitos ou passado. Não quero jamais dizer que o nosso mestre concorda com o erro das pessoas, ou que as pessoas podem chegar a ele com a vida torta e continuar assim. Jamais. Porém, as pessoas consertam suas vidas exatamente no convívio com ele. Depois que Jesus subiu ao céu, nós, a igreja, é quem o representa aqui na terra. Se um novo convertido, ou alguém que veio para o nosso meio, presenciar a igreja criticando, apontando erro nas pessoas, no mínimo ele chegará à conclusão que não tem nível para estar naquele lugar, que apenas pessoas com certo grau de perfeição podem estar ali. Então, meus irmãos queridos,
Esse subtópico 4 fala de apontar os erros das pessoas. Um dia eu vi um pastor dar uma palavra lá no interior, e ele disse assim: irmãos, vocês querem conhecer a pessoa mais cheia de erro da igreja? Olhe no espelho, você vai ver ela. A pessoa mais cheia de erro da igreja, a meu ver, sou eu. Os irmãos observam, vocês nunca vão ver Jesus mencionando o passado das pessoas. Jesus nunca ficou jogando o passado sujo das pessoas no rosto. Este não é o papel da igreja, este é o papel de Satanás. A palavra diabo quer dizer acusador. Nós estamos aqui porque a igreja, irmãos, é uma coisa assim, de uma certa maneira, até muito aguda. Vocês sabiam que tem gente que entra aqui, congrega conosco, fica no nosso meio por um tempo, para, com base nisto, ela receber a condenação eterna no dia do juízo? Tem pessoas que entram para a igreja, têm oportunidade, é cuidada, zelada, amada, e não valoriza. Continua dando mau testemunho, você vê ela aí na rua, sabendo que não pode fazer aquilo, mas fazendo. Fica bravo não. Viu? Jesus está vendo tudo. O que tiver que ser disciplinado, o pastor vai disciplinar. Certo? Se não puder ter direito às coisas aqui na igreja, o pastor vai cortar. Mas não preocupa com isso, sabe por quê? Tem gente que passa tempos dentro da igreja conosco, para quando chegar no dia do juízo, ela não ter desculpa a dar. Então, quando você vê alguém dando trabalho, dando escândalo, mau testemunho, tenha dó dela. Sabe? Fica com raiva dela ou marca ela, não. A gente tem uma tendência de, quando vê as pessoas erradas no nosso ponto de vista, se a gente não tiver cuidado, parece que a gente cria até uma ira contra a pessoa. Parece que dá vontade até de dar um soco nela. Não, meu irmão, não precisa preocupar com isso, não. Viu? Quem entrar aqui, aprender, obedecer e seguir, vai se dar bem e vai entrar no céu. Quem entrar aqui, ouvir, aprender e não quiser obedecer, igreja é assim. Tem crente que é igual elevador. Ele sobe junto com o grupo para a festa, mas não participa, não entra. O elevador, ele vai com todo mundo para o andar da festa, mas de lá ele volta. Tem crente que é assim. Eu espero que nenhum dos irmãos sejam assim. Não é verdade, meus irmãos? Mas a igreja é isto. Né? Até com os 12 foi assim. Jesus chamou 12. Um se perdeu por completo. Né? Então, quando eu vejo, igual aqui na nossa igreja, como em todas, irmãos que por um motivo ou outro não tem nada a ver com a sua salvação, já não quer vir nos cultos, já afasta, e irmãos que não quer largar o mundo. Irmãos, nós estamos fazendo nossa parte com elas. A porta está aberta, a pregação que eu prego aqui, eu prego para os fiéis e para os rebeldes também. Você dá aí a sua paz do Senhor, dá um abraço, né? Às vezes faz um carinho na pessoa, uma palavra amiga, e a pessoa não valoriza. Né, irmã Sueli? Os nossos líderes trabalham com aquele esforço. Eu vejo o esforço desses irmãos. Né? Muitas vezes o jovem não quer largar o mundo. Né? Outra coisa, meus irmãos, que conversão é uma coisa entre Deus e a pessoa. Tem gente que fica na igreja, às vezes chega a tomar a ceia, muito tempo, e não é convertida. Tem uns que convertem depois de muito tempo, outros não convertem. Né? Agora, o que a igreja precisa ser é acolhedora, pacífica.
os irmãos têm um anjo da igreja aqui cuidando. Quando o pastor vê que alguém não deve cantar no conjunto, não deve estar em comunhão, o pastor, de maneira discreta, vai chamar no gabinete, dizer, olha, irmão, por isto, isto e isto, a partir de hoje o irmão não está em comunhão. O irmão é um congregado, fique à vontade, pode participar dos cultos, mas por enquanto o irmão não vai cantar no conjunto, o irmão não vai ter a oportunidade de falar na frente, o irmão está sem a ceia, até que o irmão tome uma providência na sua vida, né? Não precisa da igreja entrar nisso, ficar com fuxico, conversinha, discriminando. Não, de maneira alguma, né? Hoje, os irmãos têm visto como está nos hospitais do Distrito Federal, que parece que nós não vamos sair dessa crise nunca. Muda governo e coisa e está aí, né? Eu vi uma senhorinha, já de idade, com uma dor renal, não sei se os irmãos viram hoje, gritando de dor. Foi no hospital de Taguatinga e a pessoa disse, não, a senhora não é placa vermelha. A senhora não é cor vermelha ainda, então não tem médico para a senhora. E aquela senhoria saiu se arrastando para ir para o carro. E eu pensei, a hora que eu estava vendo, na igreja, nós não podemos deixar isso acontecer. As pessoas que estão doentes, com problemas, elas não podem sair da igreja sem ser atendidas. E muitas vezes a gente pensa, não, irmão, vamos perder tempo com essa pessoa, não. Tem quantos anos que a gente luta com essa pessoa? Primeiro, irmãos, às vezes dessa vez vai dar certo. Segundo, às vezes essa é a última vez que ela vai vir aqui pedir. Quem sabe amanhã vai morrer. Então a igreja deve fazer sempre a parte dela. O que os irmãos têm que fazer é sempre demonstrar amor, carinho. Pastor, só que tem uma coisa, eu sou uma pessoa, minha natureza, tem dia que eu não estou para abraçar ninguém, ficar dando Pai do Senhor para todo mundo, tem dia que eu entro na igreja, assim que eu não queria ver ninguém. Ótimo, irmão, não tem problema não, isso é do ser humano. Então, nesse dia, você fica caladinho, né? Faz seu culto, entra no seu carro, pega seu ônibus, vai embora, não fala mal de ninguém, não dá mal resposta em ninguém, tranquilo, sem problema. O que nós não podemos é deixar a vida das pessoas pior do que já está, né? Aqui, meus irmãos, agora, nós temos uma outra coisa que é muito importante. Agora é hora de quem lê? Não, agora acho que é todo mundo, né? Todo mundo, que depois nós vamos entrar em 4 subtópicos aqui. Vamos ler lá mais uma situação que nós devemos evitar. Dificuldade de entrosamento. A tartaruga bota dezenas de ovos, porém as estatísticas são cruéis com elas. De cada 100 filhotes que nascem, apenas um chega à fase adulta. Os outros 99 ficam pelo caminho. Predadores que comem, fome, clima e outros motivos não permitem que os filhotes vinguem e são condenados a morrerem logo que nascem. Com as pessoas que procuram a igreja, não é diferente. O percentual que sobrevive é mínimo. Na igreja dos meus sonhos, este dado seria diferente. Todos os crentes estão ligados nesta parte. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, ou um desviado reconcilia, ou pessoas vêm para o nosso meio congregar, tem tratamento VIP, porém sem bajulação. São bem recebidos, não importando se é um doutor ou um mendigo. A igreja dos meus sonhos não fica fazendo perguntas, mas abraça a pessoa, dá apoio sem cobrar nada em troca e deixa a mudança de vida que ela precisa ter por conta da. Então, aqui que eu quero mostrar aos irmãos. Então, veja bem, irmãos, eu trouxe esse exemplo da tartaruga, que os irmãos sabem que é isto mesmo. Impressionante. 1% das tartarugas que nascem vingam. Nós não podemos deixar isso acontecer na igreja. Na igreja, no que depender de nós, é para vingar todo mundo.
Não é verdade? Mas aí, às vezes, você olha e diz, mas nós vamos aguentar essa pessoa aqui dentro desse jeito? Pois é, meu irmão, é isso mesmo. Igreja é lugar também de gente com coisas esquisitas. Agora, não pode estar em comunhão, não pode estar aqui na frente cantando, não pode estar tomando a ceia. Né? Mas se alguém aceitar Jesus aqui e gastar 2, 3 anos para largar a cachaça, ou não largar nunca, aqui continua sendo o lugar dela. Pode que ela não vai entrar no céu, pode que ela não vai pegar comunhão nunca, mas ela sempre vai ser acolhida aqui. Vamos então ver, irmãos, o que é realmente que muda as pessoas. Toda a igreja, letra A ação do Espírito Santo através da palavra. B, postura dos crentes mais velhos na igreja, e assim ela irá aderir a este modelo. E C, correção pastoral na hora certa e da maneira certa, com amor, carinho e educação. Igreja amada, é isto que muda a vida das pessoas. Não é sua raiva, não é minha raiva, não é nossas broncas, não é nós jogando na cara das pessoas, não é isso. O que faz as pessoas mudar de vida, primeiro, é a ação do Espírito Santo através da palavra falada. Esta palavra tem poder para mudar. Segundo o bom testemunho da igreja. Uma senhora, certa vez, lá na nossa sede, ela, uma madame muito rica, chegou com um motorista, um carrão importado, na escola dominical. O carro parou, o motorista desceu, uniformizado, abriu a porta, a madame saiu com uma bolsinha pendurada, se dirigiu ao templo com muito respeito, sentou, fez o sinal da cruz e participou da escola. A escola tinha classe separada, levaram ela para uma classe, depois ela foi para o grupo da igreja, participou do encerramento. Terminou, o motorista lá aguardando, ela entrou no banco de trás do carrão e, quando foi à noite, o carro encostou de novo. O dirigente da escola diz, olha, irmãos, hoje o culto é tal hora, vocês estão convidados. O carro parou, 10 minutos antes da hora marcada, ela desceu e sentou lá, participou do culto. Quando foi na hora do apelo, o pastor Divina, que estava pregando, fez o apelo, ela levantou a mão e foi lá na frente. Ajoelhou, recebeu a oração, pegaram o nome dela, ela foi para casa. Terça-feira, o pastor anunciou o culto de ensino. É às 19h30, 19h20 o carro chegou. Ela desceu, participou do culto. E assim foi por umas 2, 3 semanas. Aí um dia, após a escola, ela procurou o pastor e diz, olha, pastor, quero agradecer ao senhor. Gostei muito de estar entre vocês, mas infelizmente eu não vou poder continuar. Ele diz, irmã, por quê? A senhora vai mudar de Brasília, alguma coisa? Ela disse, não. Eu moro no Lago Sul, encontrei a igreja aqui pela lista telefônica. Gostei muito, mas eu percebi aqui que o sistema de trajes e tudo de vocês não é meu estilo. Eu não abro mão dessas joias, essas coisas, por nada. Toda pendurada de joias, aquela coisa. E eu notei que vocês têm um padrão que, inclusive, eu achei bonito. Mas eu não penso mudar meu estilo agora. Então, eu creio que eu estaria desobedecendo, destoando. O pastor Divino disse, não, minha irmã, preocupa não. Fique do jeito que a senhora sente bem. O importante é só estar aqui, cultuando a Deus. Eu não vou estar atrapalhando, pastor? Não, de maneira alguma. A senhora é bem-vinda. Venha para os cultos, não tem problema. Ela ficou alegre, continuou vindo. Passou um mês e pouco, ela já diminuiu as joias. Já mudou o jeito. Com 3 meses, ela estava igualzinho os irmãos da igreja. Se preparou e batizou. Ninguém deu bronca nela, nada, mas ela foi vendo os irmãos.
E ela percebeu que a igreja era feliz daquele jeito, na maneira simples e obediente. Então aquilo foi mudando ela. O seu bom testemunho de crente muda as pessoas. Por isso que a igreja deve ser um exemplo. Às vezes, irmão, você não sabe. Às vezes você está lá no seu trabalho, uma pessoa chega, às vezes você não percebe que você conhece ela, mas ela às vezes conhece, que ela vem aqui te ver. E ali no seu trabalho, você é uma pessoa equilibrada, educada, tal, seu porte, seu jeito, sua aparência. Às vezes você está mudando uma pessoa sem saber. No trânsito, na escola, no metrô. Às vezes a pessoa está ali para pegar o metrô, ver você passando. Às vezes o seu andar, o seu trajar, o seu jeito. Diz, essa pessoa estava lá na igreja. Então quer dizer que aquele povo é daquele jeito em todo lugar que eles andam. O seu temperamento, a sua maneira de ser, muda as pessoas. Não precisa ficar dando marretada na cabeça, ficar dando bronca, ficar mandando pessoa para o inferno. Não precisa disso. A ação do Espírito Santo e a palavra de Deus, o testemunho dos irmãos e a correção pastoral. Quando os irmãos veem o pastor exortar aqui, fica com raiva não, ora. Diz, Senhor, usa ele. Às vezes aquilo não é para você, mas é para alguém. Porque quando o pastor fala aqui, ele fala na autoridade do Espírito Santo. Viu? Peça para Jesus usar mais. Senhor, usa o pastor. Se ele está falando isso, é porque o Espírito Santo sabe que alguém precisa. Então, essas três coisas mudam as pessoas. Observação. Vamos ler todos juntos esse tópico? Neste interim, estes recém-chegados são recebidos como congregados e, quando estiverem em condições, entram em comunhão. Continua, irmão. Sendo assim, a igreja dos meus sonhos jamais joga uma pessoa fora, por mais torta que seja a sua vida, pois ela crê que está na terra exatamente para cuidar de vidas assim. Então, irmãos, o que é o nosso diferencial? O nosso diferencial das outras igrejas é porque as igrejas que permitem isso, ela permite participar de tudo. Canta aqui na frente, toma ceia, faz tudo. Não. Já tem outras igrejas que não permitem nem entrar nela. Então, nós não pode ser nem 8, nem 80. Nós temos que ser equilibrados. Vamos ao próximo tópico, que eu gostaria de ler este. Já estamos, inclusive, terminando. Os homens, leiam comigo. Na igreja dos meus sonhos, pessoas são buscadas lá fora, do jeito que estiverem, nos vícios, na prostituição, nos bares, com a vida torta, homossexuais, aidéticos, viciados, crentes machucados de outras igrejas que não congregam mais, vítima da maldade de muitas igrejas e de crentes que têm a capacidade de destruir seus próprios irmãos em nome de uma santidade e zelo pela obra, que só mata. Para a igreja dos meus sonhos, o passado das pessoas não importa, sempre haverá um lugar para elas. Ao chegarem, são tratadas, curadas, têm atenção mais do que os da casa, ou os que já tenham a vida organizada. Pois esta igreja entende que quanto mais escravizada, ou com a vida torta, mais precisa dos serviços da igreja. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Diz Romanos 5, 20. E aqui, irmãos, eu quero admoestar a igreja. Nós temos um costume, que também é bom, mas que nós temos que ter cuidado. Seguinte, termina o culto, fica um irmão conversando com outro irmão, já veterando na igreja. E às vezes os visitantes ficam, a pessoa que não conhece ninguém. Você tem boas amizades na igreja? Você tem afinidade? Amém por isto.
Mas quando terminar o culto, digo, mano, daqui a pouquinho nós fala. Eu vou primeiro falar com fulano de tal, ou com aquela pessoa que foi apresentada ali. Né? E se for 2 pessoas, 2 amigos na igreja, de longas datas, diz, irmão, você vai falar com aquele que eu vou falar com aquele. Chega lá, saúda, muito obrigado por ter vindo, ficamos felizes. Nosso próximo culto é tal dia, vem estar conosco, tal. Né? Ali, dá um abraço, cumprimenta. Se precisar de alguma coisa que tiver ao nosso alcance, eu estou aqui à disposição. Eu sou membro aqui da igreja, pode contar comigo. Aí você faz o que tem que ser feito, depois você vem para o seu amigo e conversa o que você tem que conversar. Mas primeiro vamos tratar dos que estão chegando. Né? E assim, se toda a igreja voltar para isto, fica maneiro para todo mundo. Né? Então, meus irmãos, aqui tem um caso, um fato, que eu gostaria de destacar para vocês. Que é que, muitas vezes, as pessoas matam dizendo que é porque está zelando a santidade. Ou zelando a obra de Deus. Irmão, qualquer zelo que for para destruir um ser humano, ou desanimar alguém, não é zelo. O apóstolo São Pedro perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Jesus disse, não. 70 vezes 7. Dá quantas vezes, igreja? 490 vezes nós temos que persistir. Irmão, a gente já sabe que essa pessoa não vai dar em nada, mas ainda não inteirou as 490. Vamos tentar mais uma vez. Né? Se não der certo, se não dá em nada, a igreja fez a parte dela. Vamos ser sempre acolhedoras. Tem uma coisa na roça, irmão Reginaldo, acho que o senhor já mexeu com isso lá. A gente, quando era pobre demais, dependia de caça para comer, né? Chama jiqui. Você já ouviu falar nesse nome, igreja? Nossos internautas já ouviu falar nesse nome? Jiqui é um negócio que você faz, já viu, irmão Adriano? Já mexeu com isso? É? O jiqui, você usa ele tanto para pegar caça na terra, como peixe. O que é que tem o jiqui, irmão? O jiqui, a entrada dele é fácil. Ele é feito com as taboquinhas rachadas, que faz assim, em volta. Então, você entra fácil, mas não sai. Então, a gente põe na corredeira, os peixes vêm de lá embalado, entra com a facilidade. Só que depois ele não sai. A gente faz aquilo para depois matar e comer. Mas na igreja tem que ser assim. As pessoas têm que ter facilidade de entrar e dificuldade de sair. Certo? Quando nós era pequeno, de vez em quando dava aquele negócio, né, que eu peço permissão aos irmãos para dizer que eu não concordo. Falei até para o Adriano isso esses dias, de ver passarinho em gaiola. E se eu pudesse, eu saía abrindo as gaiolas tudo. Porque passarinho bonito é passarinho voando, né? Mas a gente na roça tinha aquele negócio, né? Pegar passarinho. Então a gente usava um negócio chamado visgo. Quem é da roça sabe. Visgo é um grude. Você sabe onde os passarinhos vão sentar? Então você chega e passa aquilo nos galhozinhos. E ele pousa e prega. E a gente vai e pega. Vocês sabem que a igreja tem que ter visgo? A pessoa tem, não, eu vou lá só para ver como é que é. E gruda. Não sai mais. Né? E que visgo é que tem que ter na igreja? O visgo do amor, da gentileza, da comunicação. Né? A igreja tem que ser um lugar alegre, um louvor bonito, uma palavra encorajadora. A pessoa diz, quer saber, eu vou voltar de novo. Eu vou voltar só mais essa vez. Volta, o visgo prega. Né? Então, irmãos, vamos fazer da igreja um jiqui. Facilidade para entrar e dificuldade para sair. Vamos fazer da igreja um visgo. Sentou uma vez, não sai mais.
E isso os irmãos me ajudam. Porque vocês vejam bem, não é o pastor exatamente que segura as pessoas na igreja, é o próprio rebanho. Porque termina o culto, chega 1, 2, 3 irmãos, pastor, quer falar com o irmão. E a gente entra para o gabinete, tem vez que eu saio aqui, vocês não estão mais ninguém aqui. Já teve vez por esses dias agora passado, que eu saí daqui já quase de madrugada. Agora, terminou o culto, vocês estão com as pessoas. Porque o pastor, ele tem que estar sempre disposto a atender. O crente, ele tem que dizer, hoje eu vou ao culto para cultuar e também falar com o pastor. E o pastor tem que estar disponível. O pastor não pode dificultar, né? Agora, eu entro aqui para tratar de assunto, atender os irmãos, e vocês cuidam de quem está visitando, de quem está chegando. Sem ninguém mandar, né? Peça essa graça a Deus na sua vida, né? Nunca seja aquela pessoa que espanta os outros, seja aquelas pessoas que acolhem os outros, né? Quando as pessoas vierem, nunca fale dos defeitos da igreja para eles. Não. A gente não fala de defeito para ninguém. Se você fizer isto, você está fazendo o papel do inimigo da igreja. O nosso último tópico aqui. Vamos ler, meus irmãos, todos juntos? Às vezes penso que se Jesus tivesse vindo à Terra nos nossos dias, e o Brasil fosse escolhido como pátria do Mestre, talvez ele não servisse para ser membro das nossas igrejas. Veja bem, dificilmente iríamos encontrar Jesus nos cultos ou dentro de um templo, mas sim nas praças, nos becos, nos anos de perdição. E não se assuste, caro leitor, se você fosse passando por uma praça e visse Jesus, o Filho de Deus, assentado com uma mulher de vida fácil, deitada em seus pés e derramando perfume nele. Iríamos também vê-lo junto a pescadores, pessoas rejeitadas pela sociedade, políticos taxados de ladrão. Mas não se assuste também se você ficar sabendo que Jesus foi visto nos morros do Rio de Janeiro, conversando com traficantes e reunindo com eles. O que você acha? No mínimo, seria severamente exortado pelo ministério, não acha? Só que ele estaria nestes lugares, não para compartilhar do que eles fazem, e sim curar suas almas, mostrar-lhes o caminho certo, sem se contaminar, apenas pregando o verdadeiro evangelho, sem placa, sem exigências. A princípio, primeiro mostraria a proposta da salvação, depois cuida dos detalhes. A igreja dos meus sonhos faz assim também. Se você, caro leitor, for a igreja dos meus sonhos, você verá tudo isto e sentirá desejo de participar dela. O lema desta igreja é um lugar de comunhão e paz. Eu te pergunto, você já pensou nisto alguma vez? Capítulo 14 de São Marcos, Jesus é visto em Betânia, em casa de um homem mal falado, e uma mulher embaixo da mesa, derramando unguento nos seus pés e passando os cabelos. O que você acharia disso? Esta mulher é Maria Madalena, que depois foi até a cruz com ele e sua mãe. Jesus foi visto junto com os publicanos e pecadores, as pessoas mais horripilantes da época. Então, meu irmão, a igreja, ela é sal para estar no meio da carne podre, para salgar e a carne não perder. O perfil de santidade que nós temos que ter não é afastar dos pecadores, é afastar do pecado.
Se você não estiver entre os pecadores, como é que nós vamos ganhar eles? Então, hoje, a igreja dos meus sonhos que nós estudamos, vamos ler mais uma vez o título do tópico que nós estudamos hoje. Deus abençoe os nossos internautas. Página 37. Ela recebe as pessoas do jeito que estiverem, sem murmuração, crítica ou discriminação. Terça-feira que vem nós vamos estudar mais um tópico. Ela, ao ver uma pessoa, cuida, ou caída, ou no erro, ou passando por perseguição e angústia, a abraça e oferece ajuda. É o capítulo de terça-feira que vem. Curve sua cabeça e ore comigo assim. Senhor Deus, faz de mim um agente do bem, um agente de evangelização. Faz de mim, Senhor, um representante autêntico do Senhor aqui na terra. Faz da nossa igreja uma igreja assim, de acordo com o Evangelho, de acordo com o que o Senhor planejou. Em nome de Jesus. Deus está te preparando para ser um instrumento assim nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe, Deus abençoe nossos internautas. Compartilhe aí para os seus amigos também assistir. Deus abençoe, meus irmãos.